Assim diz a palavra do Senhor. Isaías 42, de 1 a 9. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Deus é quem nos redime, Deus é o nosso Redentor. Esse é o nosso tema, hoje olhando para o profeta Isaías e para esse texto. A palavra Redentor significa Salvador, é aquele que vem quando estamos presos, é aquele que vem quando estamos necessitados, é aquele que vem e nos encontra no nosso cenário de angústia, e Ele vem e nos resgata. Ele vem e nos liberta, Ele vem e nos salva. É exatamente disso que nós necessitamos, e essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que nós temos sim um Deus que é Redentor, nós temos o Senhor Jesus Cristo que é o nosso Redentor, aquele que vem e nos liberta. A religião, de uma forma geral, que ensina que você tem que obedecer para ser amado e aquela coisa, e até mesmo muitas vezes o cristianismo e a mensagem é apresentada de forma religiosa, ela apresenta Deus e apresenta Jesus não 100% como um Redentor. Nós temos muitas mensagens que dizem o seguinte: olha, Jesus, Ele morreu na cruz por você, e Ele é o nosso exemplo, e Ele nos ensina. Então você está numa situação difícil, então aprenda com Jesus, ouça o que Jesus falou, então você precisa fazer isso, aquilo, você precisa colocar a sua vida em ordem, você precisa. Mas como eu posso fazer algo se eu estou preso? Como que eu posso fazer algo se ainda estou, muitas vezes, sofrendo? A pessoa sem Jesus, ela está morta nos seus delitos e pecados. E muitas vezes estamos impotentes diante dos problemas. A boa mensagem que a Bíblia nos dá é que Jesus não é alguém que vem nos ensinar e nos dar dicas para que eu fazendo isso ou aquilo, eu consiga romper os grilhões. Não, Jesus é o meu Redentor. É aquele que vem e rompe as correntes, é aquele que vem e rompe as barreiras, é aquele que vem e rompe a dureza do meu coração, da incredulidade, é aquele que vem e através do Espírito Santo coloca vida no meu coração, coloca vida, me liberta de mim mesmo, liberta dos grilhões do pecado. É Ele que vem, não importa a situação que nós estejamos vivendo, Ele vem e nos redime, Ele vem e nos salva. E essa é a mensagem do Evangelho, porque ela faz com que os nossos olhos estejam voltados para Deus. E à medida que nós compreendemos isso e olhamos para Deus, o que acontece é que nós nos apaixonamos por Ele.
Nós o amamos quando nós entendemos que nós não merecemos nada, mas Ele faz tudo. Isso faz com que nós o amemos mais e mais, e o que nos estimula a viver uma vida que agrada o coração de Deus, o que nos estimula a abandonar o pecado, deixar o erro, buscar uma vida santa. Não é o desejo de cumprir uma lista de regras para ver se alguma coisa melhora. Não. O que me motiva é o amor a Deus, porque você sentiu já esse abraço do Redentor. Deus, Ele vem e faz muito mais do que nós imaginamos. Ele trabalha por dentro de nós, Ele coloca a vida, Ele nos transforma. Como o próprio profeta Isaías, Deus nos fala nesse livro. Deus, Ele arranca o coração de pedra, Ele coloca o coração de carne. Esse é o contexto, quando nós falamos de Deus como o Redentor. É isso que nós temos em mente. Deus é aquele que nos redime. Agora, é interessante que, na vida, todos os dias, nós precisamos da presença desse Redentor na nossa vida. É claro, Ele já nos salvou, o nosso nome já está no livro da vida, e Ele falou que esse é o grande motivo de alegria que nós temos. Mas no dia a dia, enquanto caminhamos, há tantas situações, problemas, complicações na vida e no dia a dia, dos quais, sim, nós necessitamos da intervenção de Deus. Nós necessitamos da manifestação redentora de Deus. Isaías, nesse texto, ele vai falar sobre redenção. Agora, o interessante é que existem 3 elementos aqui importantes no contexto de Isaías, quando ele fala de redenção. Lembra-se que o livro de Isaías, ele está trazendo uma profecia para o povo de Israel, e principalmente para o povo de Judá, já nos últimos anos antes do cativeiro babilônico, que seria um momento de destruição, um momento de castigo, um momento de disciplina. E esse contexto todo ele é colocado nessa estrutura, na qual nós temos primeiramente a figura de Deus como rei. Deus é o rei soberano. Eu amo aqui o livro de Isaías, porque eu gosto muito de história. Tive a oportunidade de estudar bastante, licionei bastante. Então, quando eu penso nos antigos impérios, né, sumérios, os assírios, os babilônicos e toda aquela coisa, e os persas, quanta história. Já tive a oportunidade de visitar alguns museus, Museu Britânico, Museu do Louvre, com a Mara, naquela época o Hugo estava conosco ainda, e olhamos e vendo aquelas grandes estátuas, né, os últimos resquícios arqueológicos do grande império da Babilônia. É interessante que quando eu olho Isaías, o que é que eu vejo? Eu vejo o grande rei, o rei de toda a terra, e é Deus que controla tudo, e é Deus que coloca o rei, é Deus que dirige o rei, é Deus que chama a Babilônia como instrumento de punição para Judá, e é Deus que depois levanta os persas para trazer disciplinas também sobre os babilônicos. É maravilhoso você ver no livro de Isaías Deus como o rei, o Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno. Ele sempre foi o grande rei. E entre todas essas histórias dos grandes impérios, todos eles estavam debaixo do poder do Senhor. E eu pergunto, o que mudou? Mudou nada. Mudaram as nações, as instituições, os poderes, mas essa palavra é para que nós tragamos o nosso coração para a Bíblia e tenhamos paz, e entender que nada mudou, Deus continua o mesmo, e é Ele que conduz as nações. Ele tem controle de tudo. Ele tem controle do macro, das grandes coisas, e Ele tem o controle do micro. Ele cuida dos impérios, mas Ele ama você e trata você de forma pessoal. É o reino de Deus. E tem aqui um terceiro princípio importante, que é o da aliança. Ou seja, esse Deus que é rei de toda a terra, Ele estabeleceu um compromisso de amor com cada um de nós e com toda a criação. E Ele estabeleceu esse compromisso de amor baseado não na nossa capacidade de fazer as coisas, mas baseado na Sua palavra, no Seu caráter,
na sua capacidade de realizar o que ele tem para realizar. E tem aqui então a terceira figura muito importante, que é a figura do mediador, de Jesus Cristo. Nessa aliança que Deus estabelece conosco, nós temos alguém que nos representa, e essa pessoa é o próprio Deus, através de Jesus Cristo. E Jesus, então, ele é apresentado aqui nesse capítulo 42, como o servo do Senhor, o Messias prometido, o Cristo que haveria de vir, o ungido de Deus. É uma profecia a respeito de Jesus. E por que Isaías, ele traz sempre a pessoa de Jesus? Porque, entenda, nesse livro é o rei revelando a sua aliança e revelando o seu propósito. E ainda que ele esteja anunciando disciplina severa sobre Judá, a destruição de Jerusalém, punição através de espada, de fome, de peste, morte, ainda que ele esteja anunciando tudo isso, isso não é o fim, isso não é o final, porque nenhum dos planos de Deus é frustrado. Ele é o Senhor de toda a terra, e Ele é o Deus da aliança. E Ele tem o seu propósito de salvação na vida do seu povo, e através da vida do seu povo. E Ele tem o seu plano de salvação através de Jesus. E é por isso que agora ele faz menção, o texto faz menção da figura do Messias, para que todos que estivessem ouvindo entendessem que o propósito de Deus permanece. E eu quero pensar rapidamente com vocês aqui, olhando para o texto lido, a respeito de alguns aspectos importantes dessa figura tão preciosa do Senhor Jesus Cristo, ou do servo do Senhor, como ele é descrito aqui no livro de Isaías. Primeiramente, o texto inicia dizendo, Deus falando: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito. É uma afirmação que Deus faz se referindo a Jesus. E se você tem feito aquilo que eu tenho orientado, de ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, né? Você possivelmente já veio à sua memória essa frase. Quando Deus diz: este é aquele em quem a minha alma se compraz. Você se lembra da cena do batismo de Jesus. Jesus Cristo, ele vem, é batizado por João, e quando ele sai das águas, o Espírito Santo vem na forma de uma pomba, repousa sobre ele, e do céu vem a voz de Deus, do Pai, dizendo: este é o meu Filho, em quem eu tenho o meu prazer. É maravilhoso esse texto, porque naquele momento Deus está dando testemunho e nos ajudando a entender Isaías 42. Deus está falando, é dele, esse é o meu servo, esse é o meu filho, em quem eu tenho o meu prazer, como diz aqui o texto, em quem a minha alma se compraz. Jesus, o texto está falando de Jesus. Agora tem uma coisa maravilhosa, quando o texto, ele diz que é em Cristo que Deus se compraz, ou seja, o prazer de Deus não está em mim. O prazer de Deus não está na minha capacidade, se é que eu acho que eu tenho alguma, de fazer alguma coisa positiva. O prazer de Deus não está no meu esforço religioso de tentar comprar créditos de Deus, fazendo coisinhas boas. Não! O prazer de Deus não está em mim, o prazer de Deus está em Jesus. O profeta, ele diz que diante de Deus, as nossas justiças, ou seja, aquilo que eu faço e acho que é justo, que é bom, diante de Deus, são trapos de imundícia. Eu não tenho nada para oferecer a Deus. E essa é a mensagem do Evangelho. Se eu for tentar me aproximar de Deus, baseado em alguma outra coisa, eu já estou perdido, eu já estou condenado. Mas Jesus é o Redentor, aquele em quem Deus se compraz. E Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Ele veio nos buscar, e aí está
a bênção. Quando nós temos Jesus como Salvador, Ele nos abraça. Quando Ele vem, Ele nos abraça. E Deus, Ele nos olha para a nossa vida através de Jesus, como nós podemos ler na primeira carta de João, logo no início, quando João diz que Jesus Cristo, Ele é o propiciatório. Ele diz que Jesus é o advogado que está diante de nós. O propiciatório era aquela tampa que ficava lá sob a arca da aliança, no Santo dos Santos. Na arca, por dentro ficava lá os mandamentos, a tábua com os mandamentos, e era sobre aquela tábua, aquela lâmina de ouro, melhor dizendo, que o sacerdote vinha e derramava o sangue da propiciação. E a ideia é que Deus, Ele olhava, o simbolismo é esse, Deus olha a lei quebrada, mas Ele olha através do sangue. É em Jesus que o coração de Deus se compraz. Ele olha para nós, mas Ele olha através de Jesus. E quando Ele nos olha, Ele nos ama. Porque Ele vê não quem nós atualmente somos, Ele vê não aquilo que nós podemos fazer, Ele vê cada um de nós através de Jesus. E é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso viver com Deus, viver com Jesus, viver em paz, e no processo da nossa vida, experimentar essa obra maravilhosa, que é Ele a cada dia nos limpando, nos purificando, nos transformando. E o texto diz que Ele não clamará, Ele não gritará, nem fará ouvir a sua voz nas praças. E aqui o que nós vemos é que o Senhor Jesus Cristo é aquele que fala com mansidão. É aquele que fala com mansidão. Porque Ele é Rei, Ele é Deus. Ele vem mansamente, Ele vem com calma, com tranquilidade. Ele não vai quebrar aquilo que já está esmagado. Jesus, Ele vem para nos restaurar. Ele vem para nos abraçar. É uma voz doce, mas é a voz do Rei. É aquela mesma voz doce e calma que olhou para o mar e nem precisou gritar, simplesmente falou: acalma-te, emudece, e a tempestade passou. É aquela voz que disse: Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu do túmulo. Jesus Cristo é o servo do Senhor, que vem com mansidão ao nosso encontro, o Redentor escolhido por Deus. O versículo 3, ele vai dizer: Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Jesus Cristo é o servo que traz justiça. É o servo que traz justiça. E a justiça de Deus não é simplesmente, que Jesus traz, não é simplesmente no sentido legal. A Bíblia descreve isso, justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aqui a ideia é do tribunal de Deus. E é assim que Jesus, Ele exercita a justiça de Deus, quando Ele vem e derrama a vida dEle sobre a nossa vida, e Deus então, Ele nos perdoa e nos declara justos. A justiça de Jesus não tem simplesmente esse aspecto legal, mas tem também o aspecto restaurativo, o aspecto total. É essa justiça que traz na nossa vida o shalom, traz na nossa vida a paz que vem do Senhor. Jesus não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele renova toda a criação. Agora, vamos compreender bem isto. Nós não estamos falando de um fato do passado, de um conceito e simplesmente de uma esperança. Nós estamos falando do processo em andamento. O processo em andamento. Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, o que nós vemos, se olhamos para a TV, para os noticiários, olhamos para a internet, o que nós vemos é essa confusão aí nos países, cada país com a sua crise, conflitos, etc. E se nós olhamos só para isso, nós ficamos com metade da compreensão
e não entendemos o que está acontecendo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para Isaías, nós entendemos, bem, isso é o que eu estou vendo, mas está acontecendo muito mais. E a Bíblia diz para nós prestarmos atenção naquilo que não se vê, não vemos. Porque aquilo que nós vemos é passageiro, o que não vemos é eterno. O que é que eu vejo? Eu vejo, como eu falei, essa situação toda aí que os jornais trazem. Mas quando eu olho para o invisível, com os olhos da fé, baseado naquilo que o Criador do universo está me falando, o que eu vejo é Jesus nesse processo, caminhando para trazer justiça. Justiça perfeita, justiça e restauração, justiça e a punição do pecado, justiça e a transformação da terra. E o que diz aqui é que ele não desiste, o Senhor sofre, mas não desiste, ele caminha, ele não desanima, o processo está em andamento, ele não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. Nós recentemente aqui, baseado em Isaías, nós meditamos sobre isso, que Deus, ele não se cansa, Deus é incansável, ele faz forte ao cansado, ele renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus, ele não se cansa e ele não se fatiga. E o Senhor Jesus Cristo, ele está trabalhando na história da terra, porque ele é o rei. Ele é o supremo rei, por natureza, por direito, por poder, autoridade. Ele é aquele que tem um nome que está acima de todo o nome, e ele está trabalhando no processo, desenvolvendo o seu processo, o seu plano, trazendo à existência a plenitude do reino de Deus. E diz que ele não se quebranta, ele não desanima, ele caminha e ele realiza, até que ponha na terra o direito. E ele vai colocar o direito de uma forma total, plena. As pessoas, às vezes, elas têm uma visão pequena de justiça, porque se baseia só no visível. Há aquelas pessoas que dizem, mas e fulano de tal? Ele tem oprimido, ele tem feito isso, tem feito aquilo, mas está se enchendo com milhões, bilhões, e depois ainda morre, já idoso, e ainda deixa a herança para a família. Onde está a justiça? A justiça, ela vai muito além. Quando nós fechamos os nossos olhos, eu digo que a grande surpresa que todo mundo vai ter no dia da morte, o dia que o cara morre, fecha os olhos, a grande surpresa é que ele permanece, ele entende que ele ainda continua vivo. Ele morreu, mas ele ainda continua vivo. Mas só que daí ele está diante do Altíssimo, do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele há de voltar, e que haverá um dia em que todo joelho se dobrará, e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Jesus, ele vai estabelecer o direito, e a visão maior disso é novo céu e nova terra. Essa terra, a vida do jeito que nós estamos vendo, ela é passageira, ela é transitória. Toda a criação está caminhando para aquele dia, onde tudo vai ser restaurado. Jesus, ele vai estabelecer o direito. E finalmente, o Redentor, aqui é apresentado como luz para as nações. E aqui vem o versículo 5 que diz: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Você que tem acompanhado, tem estado aqui conosco, tem acompanhado essa série de estudos sobre Isaías, você está lembrado de quantas vezes Deus, ele começa falando alguma coisa e ele enfatiza isso. Eu sou o Senhor. Quem está falando? Quem está falando? É o Criador. Quem está falando? É aquele que delimitou o mar, é aquele que mediu o céu, é Deus, e é aqui que ele está falando. Assim diz o Senhor que criou os céus. E isso tem a ver com o próprio contexto do livro de Isaías, onde o grande problema é a idolatria.
é o povo fazendo para si ídolos, é o povo se curvando diante de ídolos, é Israel cometendo a abominação de sacrificar as crianças aos deuses pagãos. A idolatria, é por isso que Deus está falando, olha, o povo está sendo castigado, vai vir a punição por causa da idolatria. Moisés já tinha adiantado isso para eles, antes de entrarem na terra prometida. Moisés, ele falou de bênção e maldição. Bênção decorrente da fidelidade a Deus, de caminhar dentro da aliança com Deus. Mas Moisés, ele falou, mas vocês vão ter um coração duro, depois que entrar na terra, vão se afastar, vão fazer, etc. E o Senhor estará trazendo sobre vocês a espada, o castigo, etc. É interessante, lá naquela época, séculos antes, a palavra já estava sendo dada, e o povo aqui, ele cai na idolatria. Gente, eu tenho dito, idolatria é aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Idolatria é aquilo que eu digo, olha, é isso que vai me preencher. E as pessoas constroem ídolos, todos os tipos de ídolos, seja bens, finanças, posição, romance, sexo, você conhece toda a lista. Esse texto aqui, Deus, ele está primeiramente, ele está falando, acorda, preste atenção, eu sou o Senhor, eu sou o Criador, sou eu que te dou o fôlego de vida, sou eu que te dou o fôlego de vida, e esse é o grande desafio que nós temos hoje. Você precisa valorizar o fôlego que você tem. Precisamos valorizar isso, não sabemos quantos momentos mais teremos onde vamos respirar. A vida é um bem precioso que tem que ser usado na presença de Deus, para a glória dEle, focados nele. E o Senhor aqui, ele diz, eu, o Senhor, eu te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei de mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Nós temos nessa palavra, Deus ele falando a respeito de Jesus. Jesus é a luz para os gentios. A propósito, nós somos o cumprimento dessa profecia. Nesse momento, o povo que está aqui se relacionando são os descendentes de Abraão, geneticamente falando, é o povo de Israel. Mas aqui Deus já está falando que Jesus, o Redentor, vem para redimir não só a nação, mas para redimir todas as nações. Luz para os gentios. É aí que nós nos enquadramos e é aqui que nós estamos. Jesus Cristo, ele vem não como um líder tribal, apenas para um grupo, mas ele vem como o rei. E dessa família fazem parte todos aqueles que o conhecem como Senhor, como Redentor. Aqui ele diz, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere. Não sei se você se lembra, mas houve um dia que João Batista já estava lá no cárcere. E no seu coração veio dúvidas. E ele mandou os seus discípulos conversarem com Jesus. E os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, ora, João Batista nos pediu para perguntar se o Senhor é mesmo o Messias, o Redentor, ou se nós ainda temos que esperar outro. E naquele momento o que Jesus fez foi exatamente isso. Jesus, ele curou paralíticos, ele restaurou a visão aos cegos, ele expeliu demônios, ele proclamou as verdades, e ele falou, vai lá. Estou aqui parafraseando com as minhas palavras, mas o que Jesus falou, vai lá e fale lá para João Batista que vocês acabaram de ver a profecia de Isaías se cumprindo. Jesus Cristo é aquele que veio para salvar e buscar o perdido. Mas nós devemos pensar um pouquinho na nossa vida também, porque Jesus é luz para as nações. Nós somos quem? Nós somos o corpo de Cristo. E se somos o corpo de Cristo, significa que aquilo que é o propósito da vida de Jesus é também o propósito da nossa vida.
Se nós somos corpo de Cristo, significa que o desejo de Deus para Jesus é o desejo de Deus para nós. E qual que é o desejo de Deus para nós? É que nós também sejamos luz para os gentios, luz para as nações, bênção até os confins da terra. E foi isso que Jesus Cristo, ele nos disse, na grande comissão. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Como é isso ele falou em Marcos. Em Mateus ele diz: agora vai, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E lá depois do Pentecostes, depois de 40 dias já, que ele havia ressuscitado, ele está, antes do Pentecostes, melhor dizendo, 40 dias depois da ressurreição, Jesus já está ali com seus discípulos, e os discípulos olham para ele e perguntam: Senhor, é agora? É agora que o Senhor vai restaurar o reino? É agora que vamos ter a plenitude do reino? E Jesus falou: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esse é o alvo de Deus para a sua vida, para a minha vida, é ser luz para as nações. Eu tenho dito que a vida cristã, ela é feita de fases, A primeira fase é a fase do bebê recém-nascido, recebemos a Jesus, e como o próprio apóstolo Paulo diz, nós somos como crianças, precisando de leite. É aquela fase gostosa, e a igreja, como a Igreja Granada, estamos sempre recebendo gente, sempre vamos ter alguns bebês para a gente cuidar, isso é muito bom. É gente que precisa ser amada, cuidada, ensinada, etc. Essa é a primeira fase, todos nós passamos, mas vem a fase do amadurecimento, quando você vai crendo, quando você vai conhecendo, você vai entendendo, e chega a fase da maturidade. Qual que é a fase da maturidade? É a fase que você entende que você foi chamado para ser discípulo. O que é o discípulo? O discípulo é aquele que faz discípulos. Como que funciona a fase da maturidade? A fase da maturidade não é aquela onde eu apenas ouço e aprendo sobre Jesus, mas a fase da maturidade é aquela onde eu ensino outros acerca de Jesus Cristo. A fase da maturidade é aquela que eu não apenas estou me alimentando, mas é aquela que através da palavra eu alimento outros. A fase da maturidade é aquela onde eu olho para as nações e vejo ali a grande oportunidade, o grande desafio que Deus nos tem dado. Eu creio que como igreja Granada, aqui falando de uma forma específica aqui para o Ministério em Português de Granada Church, eu creio que nós estamos na fase de entrar, na fase da maturidade. Deus tem nos abençoado, tanta gente chegando, famílias, Temos 2 cultos, o culto da manhã tem sido uma bênção, hoje foi uma maravilha, tanta gente chegando. Mas eu entendo que Deus, Ele tem nos chamado aqui para ser luz para as nações. Miami é uma cidade estratégica. Vocês que estão aqui, que trabalham seja mercado financeiro, seja empreendimento, seja show business, seja o que for, você sabe que Miami é essa plataforma. A empresa que se estabelece aqui, ela não trabalha só aqui. Se ela floresce, o mercado dela é o mundo. O banco, a financeira que se estabelece aqui, ela se estabelece aqui, mas o campo de ação é o planeta. Deus, Ele tem nos trazido, todos nós aqui, para Miami. E falar o quê? É muito bom viver aqui, é uma bênção de Deus, mas nós devemos entender que Deus nos trouxe para os Estados Unidos, comunidade brasileira, nos trouxe com um propósito, o propósito de sermos luz para as nações. Há pouco eu compartilhei sobre Eternity and Grace, essa organização que Deus pôs no nosso coração, já está aí com mais de 13 anos de existência, milhares de crianças ao redor do mundo. E quando eu falo dos projetos, eu confesso, no Brasil, antes de vir para cá,
Meu coração era cheio de sonhos, quantos desejos, quantos projetos queria fazer. E tentei fazer, e sofri tentando fazer muitas coisas, mas não tinha os recursos. Hoje Deus, e eu conto isso aqui apenas como uma ilustração, Deus nos trouxe para Miami, nos trouxe aqui para esse lugar, e aqui nós temos o quê? Nós temos os recursos, nós temos a condição de fazer todos esses projetos, Temos a oportunidade de evangelizar criança na Índia, temos a oportunidade de ajudar instituição de ensino na África, estamos em Angola, ajudando outro projeto em Uganda, estamos fazendo. Entenda, isso, eu estou colocando isso como ilustração, mas é o que se aplica à sua vida. Deus trouxe você para cá, não simplesmente para usufruir tudo que a terra pode te oferecer. Ele trouxe você para cá para você ser luz para as nações, para ser uma bênção até os confins da terra. É para ter abundância? É sim, abundância, que em outro lugar seria difícil de ter. Ele trouxe, Ele está abrindo portas, mas Ele quer usar você para fazer com que a luz de Jesus alcance vidas em todos os lugares. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas vos anuncio, e antes que suceda, eu vos farei ouvir. Essa frase nós encontramos repetidamente no profeta, e é muito legal isso, é Deus falando. Ele é o Deus que fala e acontece. E agora, depois já de alguns milhares de história aqui já até registrada na Bíblia, nós sabemos disso. O que Deus falou se cumpriu. O Messias veio. E o que nós sabemos é o que Ele tem falado. Para nós, vai se cumprir totalmente. É uma questão de tempo. Teremos novo céu e nova terra. É o que Ele tem falado para nós, que Ele é aquele que transforma a vida, é aquele que cura, é aquele que muda, é aquele que muda a nossa história. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Jesus Cristo, pois, é esse Redentor. Deus é quem nos redime, e Ele nos redime através de Jesus. É através de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo se revelam como Deus Redentor. Jesus é o Redentor escolhido, é aquele que nos traz paz definitiva e justiça, é o Redentor que é luz para as nações. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, Pai, por essa noite, glorificamos o Teu nome pela Tua palavra. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está falando com todos nós que aqui estamos, está falando com todos aqueles que estão ouvindo online, e pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para nós sermos capazes de enxergar, ver a Tua glória. Abra o nosso entendimento, para nós entendermos o que o Senhor está fazendo. Abra os nossos olhos para, pela fé, podermos enxergar esse processo maravilhoso, que envolve a Tua ação, envolve a manifestação da Tua glória. Louvamos-te, Senhor Jesus, porque Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Senhor que recebeu de Deus um nome que está acima de todo nome, para que na terra, e debaixo da terra, em todos os lugares, todos reconheçam a Ti, e todos se curvem ao Senhor. Nós louvamos-te porque a terra, a história que nós estamos vendo, essa história da qual nós vemos tantos pedaços sendo colocados nos jornais, aqui e ali, essa história, ela está toda sob o Teu controle. E o Senhor é aquele que não se cansa, e com suavidade, com calma, com força e autoridade, está conduzindo a história da terra, a nossa história individualmente, para cumprir os Teus propósitos, para a glória de Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe, abra o nosso coração, nos ajude a entender o privilégio que nós temos em Jesus, e ajude-nos a sair da fase da infância espiritual e nos tornarmos pessoas maduras, compreendendo que o propósito é do Senhor para Cristo, o propósito do Deus triuno para com o Senhor Jesus,
é o propósito para a nossa vida, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ajuda-nos a sermos também luz para as nações. Ajuda-nos a entender e ver todos os recursos que o Senhor nos tem dado, não olhando para nós como se fôssemos um fim para tudo, mas que estejamos entendendo que o Senhor tem nos colocado aqui para sermos instrumento de bênção e para levar o teu amor e a tua glória para muitos. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Para a cruz, e para a cruz eu vou, eu sou sofrer, participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe a minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Nesse momento eu convido você que está aqui, você que está em casa também,
coloque a sua mão no seu coração e traga à sua memória a sua necessidade. Traga à memória o seu pedido. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por essa noite. Agradecemos por esse momento, ó Pai, de culto, de celebração, esse momento de bênção. E queremos colocar a vida de cada pessoa aqui presente, aqui conosco. Queremos colocar todos aqueles que estão em casa nos assistindo também. Queremos clamar a Tua bênção, a Tua misericórdia. Que o Senhor esteja abençoando cada área da vida. Esteja abençoando com saúde. Restaura todos aqueles que necessitam. Nós oramos aqui, ó Pai, pelo Lorival, nosso irmão amado, que está se recuperando, ó Pai. Coloca a Tua mão na vida do Lorival. Cura, ó Pai. Restaura completamente. Dê a ele saúde, a ele e a Nádia. Fortaleça-os em nome de Jesus. Pai, nós clamamos as Tuas bênçãos. Pedimos a Tua bênção para todas as outras pessoas. Pedimos que o Senhor abençoe nessa semana, na área das finanças, na área dos relacionamentos. O Senhor sabe, ó Pai, a dificuldade de cada um, o Senhor sabe os desafios de cada um, mas que amanhã, ao abrirmos os olhos, nós possamos olhar para Ti, nós possamos ver e nos lembrar do Senhor, como aquele que é o Rei que estabeleceu conosco um compromisso de amor, e ainda nos deu Jesus, que é o nosso Redentor, que nos representa. Oh Senhor, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e nós louvamos-Te porque o Senhor nos amou primeiro, e nós louvamos-Te porque o Senhor é quem o Senhor é, o Senhor faz o que o Senhor faz, e Jesus é quem o Senhor nos deu Ele para ser. Nós podemos ter contigo este relacionamento precioso. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a plenitude do Espírito Santo repouse sobre você, sobre todo o povo de Deus, agora e eternamente. Amém e amém. Deus abençoe. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. No piano nós temos o Anderson, na percussão e vocal temos Adolfo. Deus abençoe, uma semana fantástica para todos.